Hoje, damos uma olhada no que o USGS acaba de informar que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos últimos dias, os residentes que moram perto de New Hampshire, nos Estados Unidos, junto com Massachusetts e Maine, relataram ter ouvido estrondos misteriosos durante a noite, fazendo com que alguns dos residentes locais se preocupassem, pois pensavam que os ruídos podem ter sido causados por um terremoto. Alguns dos que ouviram os barulhos disseram que isso sacudiu sua casa, e que até moveu suas camas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, entretanto, se apresentou e disse que não era um. Em uma típica manhã de outubro em New Hampshire no domingo, até que um estrondo estranho e alto sacudiu grande parte do estado, bem como partes de Massachusetts e Maine. Moradores relataram que sentiram que suas casas estavam tremendo após o boom, fazendo com que algumas pessoas suspeitassem que um grande terremoto acabará de ocorrer. No entanto, dados do Centro Nacional de Informações sobre Terremotos, parte da pesquisa geológica dos Estados Unidos, mostraram que nenhum terremoto ocorreu em qualquer lugar do Nordeste na semana passada. O terremoto mais próximo de New Hampshire foi de magnitude 2.0 na terça-feira no Nordeste do Tennessee, e o mais recente no estado foi um terremoto de magnitude 1.7 no dia 22 de agosto. Sem evidências de um terremoto, os moradores ficaram se perguntando o que causou o som misterioso. Um morador de New Boston, cerca de 24 quilômetros a sudoeste da capital Concord, disse ao The New York Times que a explosão sacudiu sua casa e ele pensou que algo havia explodido. Teve um estrondo audível. Foi muito estranho. É por isso que todos pensaram que foi como uma explosão no início, disse ele. Na mesma cidade, o chefe do Corpo de Bombeiros Dan McDonald disse que o departamento recebeu muitas ligações sobre o barulho. Muitos usuários do Twitter também tweetaram sobre o evento, tentando sugerir o que pode ter causado isso. Até agora, nenhuma pessoa ou agência confessou estar por trás do incidente. O canal de notícias da internet WMUR relatou que vários departamentos de polícia em New Hampshire responderam às ligações, mas não identificaram uma fonte. A agência também disse que o Centro de Operações Regional da Administração Federal de Aviação não teve nenhuma atividade de avião militar sobre o estado nesta manhã. Agora, mais de 1.000 pessoas compartilharam sua experiência no site Descoberta de Vulcão, onde as pessoas podem relatar qualquer atividade sísmica. Algumas das respostas disseram que o boom foi quase como uma grande bomba explodindo, ou um estrondo sônico. Greg Corvel, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia, disse ao QN Sentinel, na segunda-feira, há uma razão para acreditar que o som veio de um meteoro entrando na atmosfera da Terra, apesar de não haver casos relatados. Os meteoros normalmente se desintegram à medida que se aproximam do solo, de acordo com a NASA. Hoje vamos dar uma olhada no que aconteceria se um mega tsunami atingisse as Américas. As recentes erupções vulcânicas na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, levaram alguns a perguntarem quais são as implicações de tal evento. As atualizações estão constantemente chegando das Ilhas Canárias, com os moradores e pessoas próximas à região temendo que um mega tsunami possa atingir a costa leste das Américas. Cientistas e aqueles que estão de olho nos dados disseram que, pela primeira vez desde 1971, a lava atingiu a superfície da ilha de La Palma no vulcão, levando os primeiros socorros a evacuar as áreas próximas. Desde 2001, que cientistas alertam que uma futura grande erupção do instável vulcão Cumbre Vieja em La Palma, uma ilha das Ilhas Canárias, poderia causar um imenso deslizamento de terra para dentro do mar. Nesse potencial deslizamento de terra, a metade oeste da ilha,
pesando provavelmente 500 bilhões de toneladas, iria catastroficamente deslizar para dentro do oceano. O vulcão Cumbre Vieja. O Cumbre Vieja é um vulcão ativo situado na ilha de La Palma. Erupções históricas do Cumbre Vieja ocorreram em 1470, 1585, 1646, 1677, 1712, 1949 e 1971. Esse deslizamento causaria um megatsunami de 100 metros que devastaria a costa noroeste da África, com um tsunami de 30 a 50 metros alcançando a costa leste da América do Norte muitas horas depois, causando devastação costeira em massa e a morte de prováveis milhões de pessoas. Especula-se também acerca da possibilidade de tal cataclisma atingir a costa norte e nordeste brasileira, fato que desperta a preocupação de algumas autoridades, tendo em vista a inexistência de qualquer mecanismo de prevenção de tsunamis no Brasil. Segundo Bill McGeary, diretor do Centro de Pesquisa de Riscos, da Universidade de Londres, existe a possibilidade dessas ondas gigantes atingirem a região norte e nordeste. Bill tem previsões catastróficas para o Brasil. Ele garante que o bloco vai cair e gerar tsunamis que vão atravessar os oceanos até 19 horas depois da erupção. Ondas de 4 a 18 metros iriam atingir a costa norte e nordeste do Brasil, do Pará a Paraíba. A ilha de Fernando de Noronha seria um dos locais onde o tsunami chegará com mais força no Atlântico Sul. Veja os possíveis estragos. 1. Pontapé inicial. Uma erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha La Palma, jogaria no mar um pedaço de terra com 500 quilômetros cúbicos. A queda provocaria a formação de ondas gigantes. 2. Comprimento enorme. O intervalo entre uma onda e outra seria de apenas 10 minutos. Logo que começassem a se formar, cada uma delas teria 120 quilômetros de comprimento. 3. Primeiro alvo. Em apenas uma hora, as ondas chegariam a uma velocidade de 720 km por hora e atingiriam a costa do Marrocos com elevações de 100 metros. 4. Reta final. Enquanto viajam pelo mar, as ondas perdem velocidade e ficam menores em comprimento. Já a altura cresce à medida que elas se aproximam da costa. Belém embaixo d'água. As ondas seriam fatais para cidades baixas, como a capital do Pará. A parte mais alta de Belém tem só 30 metros de altura. O famoso mercado Ver-o-Peso, por exemplo, ficaria encoberto por água, diz José Geraldo Alves, do Centro de Geociências da Universidade Federal do Pará. Coacoara adeus às dunas. As ondas arrastariam estruturas sem raízes fixas, como bancos de areia. Uma energia tão grande quanto a de um tsunami faria em minutos o trabalho de anos do vento, e é bem possível que as dunas fossem varridas do mapa. Fernando de Noronha, matança animal. A vida marinha no arquipélago, atingido em cheio, seria muito afetada. O impacto da água poderia destruir os corais e, com isso, modificar todo o ecossistema. Dezenas de espécies de animais poderiam morrer. Entre eles, muitos golfinhos, símbolos do local. Sem Disney World, o Brasil não será a única vítima das ondas gigantes nas Américas. O tsunami também pode levar à destruição das ilhas caribenhas e de alguns estados americanos, como a Geórgia e a Flórida, que serão atingidos 9 horas após o início do tsunami. Destruição nacional. As ondas que atingiriam o norte e o nordeste teriam 20 metros de altura e 6 quilômetros de comprimento. Elas levarão tudo o que estiver perto da costa. Em locais onde a topografia é baixa, podem alcançar até 10 quilômetros território adentro, diz Steven Ward.